Fala investidores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que vocês podem estar escolhendo seus fundos imobiliários, sem depender de dicas de internet e de YouTube. Fica no vídeo que eu vou te mostrar 5 indicadores que você pode estar utilizando nessa sua análise. O primeiro indicador é o PVPA. Você já deve ter ouvido falar do famoso PVP, que é o preço atual dividido pelo VPA, valor patrimonial por cota. Então, o que significa esse PVPA? Seguinte, vamos lá, o P é preço atual, então o preço que está sendo vendido ali no mercado. VPA é o valor patrimonial por cota. Então vamos supor que o valor patrimonial do fundo é 100 milhões de reais e o fundo emitiu 1 milhão de cotas. Você pega o valor patrimonial, que é o total que o fundo tem, no caso 100 milhões, e divide pelo tanto que o fundo emitiu de cota, no caso 1 milhão de cotas. Ele vai dar um valor patrimonial por cota de 100 reais. Então, imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo que a gente tem um preço atual, o preço do fundo esteja 90 reais e o valor patrimonial por cota é 100 reais, beleza? A gente vai dividir 90 por 100, vai dar 0,9. E o que esse PVPA de 0,9 significa? Significa que você está comprando aquela cota 10% abaixo do que realmente vale. Imagina um imóvel que vale 1 milhão de reais. Você comprando esse imóvel a 0,9 de PVP, você está pagando 900 mil. Então você está pagando 900 mil no imóvel que vale 1 milhão de reais. Então você está tendo um desconto. De 1 para baixo, você está comprando o fundo com desconto. Todo PVP de 1 para cima, você está pagando a mais naquele fundo. Então você está pagando mais caro. Beleza? Então, na hora que você analisar o PVP, você tende a pegar fundos que têm o PVP de 1 ou para baixo. Tá bom? O segundo indicador é o indicador de diversificação. Toda vez que você for escolher um fundo, não pegue um fundo pouco diversificado. Vamos supor que você pegue um fundo monativo. O que é um fundo monativo? É um fundo de um imóvel. Acontece alguma coisa com esse imóvel e ele fica interditado e não consegue ser alugado. Imagina você, cotista desse fundo, ficar sem receber aluguéis durante o período que ele ficar interditado. Você vai ficar no prejuízo. Então evite fundos monoativo, evite fundos monoinquilino. É aquele fundo que você comprou, tem vários imóveis. Só que todos esses imóveis estão alocados para um inquilino. Então vamos supor que a Petrobras locou todos os imóveis desse fundo. Imagina que ele decide sair. Então, sai. Quanto tempo que esse fundo vai ficar para alugar? Esse tempo que ele ficar para ser locado vai ser o tempo que você vai perder de receber aluguéis, dividendos. Então, evite fundos monoinquilino, tente focar em fundos que têm imóveis em mais de um estado, porque você vai estar bem diversificado. Antes da gente ir para o próximo indicador, eu vou pedir para você, se inscreve aqui, vai. Eu sei que não custa nada para você se inscrever, é só clicar no botão inscrever-se, beleza? Terceiro indicador, taxa de vacância. Imagina que todo o imóvel, aquele empreendimento daquele fundo, ele tem 10 mil metros quadrados que possa ser locado. E o espaço vacante, o espaço vago que não está sendo locado daqueles 10 mil metros quadrados, seja de 500 metros quadrados. Então, você tem 500 metros quadrados dividido por 10 mil metros quadrados. Você vai ter a taxa de vacância de 5%. E o que quer dizer isso? E o que quer dizer essa taxa de vacância de 5%? Imagina que você tem um imóvel com 100 salas, tá? E 5% delas estão vagas, tá? Você vai ter 5 salas de 100 salas que você tem no prédio, você vai estar desalugada. Então, imagina essas salas sem te trazer rendimento mensal. Vai influenciar no aluguel, no dividendo que você recebe mensalmente. Então, quanto maior a vacância, pior é para o fundo. Então, evite fundos com uma vacância muito alta. Mas para você olhar a vacância, não olhe a última vacância. Olhe o histórico, porque o fundo pode estar com uma vacância baixa agora, mas tem um histórico de vacância alta. Ou o contrário também, tá bom? Então sempre olhe o histórico. Você pode ir lá no Funds Explorers e descer lá embaixo que vai ter a parte de vacância. Você vai ver quanto do fundo historicamente tem de vacância.
Outro indicador e um dos mais favoritos do pessoal iniciante é o Dividend Yield. Esse indicador, nada mais, ele mostra quanto que você recebe de dividendos sobre aquele fundo. Toda vez que você for escolher um fundo, nunca olhe o último Dividend Yield recebido. Por quê? Pode ser um dividendo atípico. O fundo pode ter vendido algum imóvel e distribuído para o investidor. Então sempre olhe o histórico de dividendo. Procure olhar lá em Funds Explorer, descendo também lá embaixo, você consegue olhar uma tabela que mostra os últimos 3 meses, os últimos 6 meses e os últimos 12 meses que o fundo pagou de dividendos. Tá? Com isso, você vai ter uma melhor análise do histórico dos dividendos. Tá? Só que também, cuidado para, nesse período de um ano, não ter dividendos atípicos. Você pode olhar na linha do tempo dos dividendos e saber, conforme, se o dividendo veio algum mês, dividendos extraordinários, que não costumam vir nos outros meses. Então, com isso, você consegue analisar os dividendos e os daquele fundo. Outra coisa que você pode também estar fazendo é pegue esse fundo imobiliário que você está analisando e compare com outros fundos imobiliários do mesmo setor. Com isso você vai conseguir ver se o dividendo que está recebendo por esse fundo que você está analisando está muito abaixo ou muito acima, ou está padrão do valor comparado aos outros fundos do mesmo setor, tá? Não vai comparar um fundo de logística com um fundo de papel que você não consegue ter uma comparação justa, beleza? Os dividendos recebidos. Você pega o dividendo que você recebeu no mês e divide pelo preço atual da cota. Você vai ter o dividend yield. Imagine então que você recebeu R$1 por cota. Beleza? E você pagou no fundo, nessa cota, R$200. Então vai ser R$1 dividido por 200. Vai dar 0,5% ao mês. Também tem o dividend yield on cost. O que é isso daí? A diferença de um para o outro é o seguinte. No dividend yield, você vai ter o dividendo comparado ao preço da cota atual. Agora, no dividend yield on cost, você vai ter o dividendo que você recebeu, o último dividendo, e o preço sobre o seu preço médio, o preço que você pagou. Então, imagina que você comprou esse fundo há 2 anos atrás, e na época esse fundo custava R$100. Hoje você está recebendo R$1 por cota. Hoje esse fundo custa R$150, só que seu preço médio é R$100. Então, você pagou 100 e você está recebendo R$1, que dá o total de 1% ao mês. Então, você está recebendo R$1 por cota sobre R$100 que você pagou, que você desembolsou. Então, você vai ter 1% ao mês. Beleza? Então, você pode também estar usando esse indicador para você controlar a sua carteira. E vamos ao quinto indicador, que é localização e qualidade. O que a localização e qualidade influencia no fundo? Procure imóveis em boas regiões, regiões de fácil acesso, dependendo do setor. Então, um setor de logística, um setor de shopping. Você pode ir no Funds Explorer, pega o bonequinho que tem ali, coloca no mapa e começa a andar na região. Ver se é uma região boa, se para aquele setor agrega valor àquela região. E sobre a qualidade, você pode olhar os imóveis desse fundo. Você pode olhar, abre o relatório gerencial e você vai conseguir ver todos os imóveis que esse fundo tem. Você vai conseguir ver o tamanho do imóvel, a beleza do imóvel, se o imóvel está bem cuidado. Então você consegue analisar. Imagina você comprando uma casa, você não vai lá analisar a casa? Você não vai olhar a casa por dentro? Faça a mesma coisa com um imóvel que você pretende comprar. Faça a mesma coisa com o fundo imobiliário que você pretende comprar. Analise os imóveis. E agora que eu te mostrei esses 5 indicadores que te ajudam na análise do seu fundo, e ainda eu te falo, não compre somente analisando os indicadores. Vá lá em Funds Explorer, desce lá embaixo, lá no final, vai ter os últimos relatórios que o fundo disponibiliza atualizado. Abra o relatório gerencial do fundo e leia o relatório do fundo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, eu conto com você. Qualquer coisa, deixa alguma dúvida nos comentários.